Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magaldes. Ótima tarde! Está começando mais o Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo, Cris Magaldes. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. E hoje, por falar em protagonismo, eu recebo uma convidada que não fala apenas sobre liderança. Ela constrói líderes que deixam legado. Carla Rosa é mentora de líderes, palestrante e especialista em liderança. Principalmente liderança humanizada. Uma profissional que trilhou uma trajetória sólida no mundo corporativo, impactando empresas por onde ela passou, com uma atuação estratégica, mas sem abrir mão do que realmente sustenta resultados consistentes, que são as pessoas. Ao longo da sua carreira, Carla se destacou por desenvolver equipes de alta performance, com uma abordagem diferenciada, uma liderança que une clareza, coragem e consistência emocional. Ela não acredita em líderes que apenas mandam. Ela forma líderes que transformam. Criadora do método Voz, Verdade, Ousadia e Zenith, Carla propõe uma nova forma de liderar. Mais autêntica, mais corajosa e alinhada ao mais alto potencial de cada indivíduo. Hoje vamos mergulhar em temas essenciais: carreira, liderança feminina, os desafios de liderar em tempos de caos e a relação entre gerações. Também vamos falar sobre o impacto da inteligência artificial e o comportamento dessas lideranças frente a essas novidades que nós temos hoje de tecnologia, que é a inteligência artificial. E eu tenho esse prazer de recebê-la hoje, a Carla Rosa aqui. Carla, seja muito bem-vinda. Uma pessoa que eu admiro muito e é um prazer tê-la aqui hoje conosco. Ai, Cris, que delícia de apresentação, hein? Fiquei emocionada. Parabéns. Bom, isso é só um pouco, né? Porque não tem como a gente colocar tudo aquilo que você representa. Mas para mim é uma grande alegria. Eu sempre admirei o seu trabalho. Você fez um trabalho incrível por onde passou, deixou o seu legado. E que incrível hoje também você poder levar todo o seu conhecimento, a sua experiência para formar líderes, que a gente sabe que a gente precisa muito hoje, principalmente as mulheres que estão se destacando. Eu tenho visto como o seu trabalho tem feito a diferença na vida de tantas pessoas. Obrigada, Cris. Eu também admiro muito o seu trabalho. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntas em vários momentos, Sim. né? Como parceiras, Sim. como cliente, fornecedor. E eu estou aqui em Londrina já há 21 anos. E você foi uma das primeiras pessoas que eu conheci lá atrás, né? Uhum. E é um prazer estar aqui hoje com você, podendo falar um pouquinho da minha trajetória e desse trabalho incrível que eu estou fazendo aí no mercado. Bom, eu até, fiquei muito impactada e por isso comentei com você em um dos eventos que eu participei, que você palestrou. Foi uma palestra maravilhosa. E os empresários que estão nos ouvindo, porque o nosso sinal chega ali até o interior de São Paulo, é muito importante para você, empresário, ficar atento até o final dessa entrevista, porque eu fiquei realmente muito impactada com aquilo que você levou, o conteúdo extremamente rico, né, em Londrina, num evento para mais de 400 mulheres. Então, naquele dia até a gente comentou, eu falei: Carla, preciso te levar no meu programa. E a sua agenda corrida, a gente não conseguia às vezes conciliar, mas que bom que você pôde estar aqui hoje. E eu gostaria de abordar um pouco daquilo que você trouxe naquela palestra, porque a gente está em Londrina e a gente sabe que nem todo CEO, nem todo diretor, nem todo líder de pequena ou média, ou até mesmo grande empresa, consegue estar sempre em São Paulo. Então, saber que temos uma profissional com o conhecimento que você tem, a bagagem que você tem em Londrina, né, podendo trazer todo o seu conhecimento para nós aqui, é muito importante. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho só do seu conhecimento, e quem tiver interesse depois pode te contratar, mas eu tenho certeza que será um divisor de águas para quem está nos ouvindo. E para a gente começar essa entrevista e as pessoas te conhecerem um pouquinho mais, qual foi o momento que você olhou para esse mercado da mentoria
e principalmente das palestras, que você falou, poxa, eu posso colaborar em formar líderes? Cris, eu atuei mais de 30 anos no corporativo. Desses 30 anos foram 15 anos em cargos de gestão e autogestão. E nesse período, nesses 15 anos, eu aprendi muito, né? E como todo líder, eu tive meus erros e meus acertos. E chegou um momento da minha carreira que eu tinha atingido o ápice da minha carreira, regionalmente falando. Eu era diretora executiva de um grande grupo de comunicação aqui. E eu parei e pensei assim, será que não faz sentido eu tentar algo novo? Porque se eu não fizer uma transição de carreira agora, eu não faço nunca mais. Sim. E é interessante porque eu me preparei para ser exatamente o que eu fui até ali, uma executiva de uma grande empresa. E decidi empreender. Por quê? E por que eu escolhi essa área? Porque eu vejo muitos líderes que eles têm dificuldades, muitas vezes, não por falta de estratégia, porque todo líder tem uma estratégia definida e ele busca atingir o resultado da empresa. Mas por uma questão de comportamento mesmo. E tem algumas coisas que acontecem no time que estão diretamente ligadas ao comportamento do líder. Sim. E nesse meu período na liderança, que eu acabei construindo a minha forma de liderar, um pouco sem saber, por mais que eu tenha formação na área de administração, especializações em planejamento e gerenciamento estratégico, em gestão, eu fui entendendo como que as pessoas funcionavam, e eu falo que liderança é treinável desde que você goste de pessoas, e eu gosto muito de pessoas. E eu fui entendendo como as pessoas funcionavam e criei minha forma de liderar e entendi a importância de você engajar os times, porque o líder não é responsável pelo resultado, ele é responsável pelas pessoas. E essas pessoas que trazem o resultado. Simon Sinek fala muito isso. Sim. E foi isso que eu percebi. Então eu falei assim, por que não compartilhar um pouquinho do que eu aprendi nesses anos com esses líderes, com gestores e líderes maravilhosos que nós temos aí no mercado e que às vezes falta só um ajuste fino para ir um pouco mais longe. E a gente sabe que você foi bem longe, então, até para que os nossos ouvintes saibam que não tem problema nenhum em falar. Você passou pelo Grupo Tarobá, passou pelo Grupo RIC, fez um trabalho brilhante. Todas as pessoas que tiveram a oportunidade de trabalhar ali no seu time falam muito bem do seu trabalho. Nós que fomos parceiros e clientes percebíamos, né, como era a forma diferenciada da sua liderança, porque realmente é o que você falou agora. Uma equipe muito engajada. Mas, claro, você também conhece muito bem o mercado que você atuava e com certeza conseguiu enxergar alguns comportamentos de alguns líderes, principalmente nesses tipos de liderança mais tradicionais, que a gente enxerga muito até hoje. O que mais te incomodava? O que você via nessa fórmula de... Porque praticamente vinha de uma fórmula mesmo, né? De essa questão mais tradicional de liderança. Isso te incomodava porque você falou que você acabou criando o seu próprio método de liderar. Se você criou esse método porque algumas coisas te incomodavam. O que te incomodava realmente dentro dessa forma de gestão mais tradicional da que você criou? É que a forma de gestão tradicional que nós temos, você veja, foram muitos anos de mercado. Então, eu comecei como estagiária lá atrás na Caixa Econômica. Então, eu passei pelo mais variado tipo de chefia e de gestão. E antigamente, a gente tinha muito a liderança, que não era uma liderança, que daí é uma gestão de controle e de comando. Então, era o chefe. O chefe manda e eu obedeço sem questionar. E o mercado foi evoluindo, né? Sim. Hoje nós temos aí um cenário novo, com 4 gerações atuando dentro de uma empresa. Extremamente gerações diferentes, desafiador. Então, assim, se você não entender de pessoas e não entender essa mudança que o líder precisa ter, porque o líder não é mais quem manda e quem comanda. O líder tem que estar em aprendizado constante.
Porque muitas vezes vai chegar alguém no teu time que entende muito mais que você sobre tecnologia, por exemplo, o que é muito comum hoje em dia. Sim. Então, assim, isso me incomodava. Por quê? Eu entendo que você tem que ter uma troca saudável e responsável com o time. Uhum. Então, digamos que, observando alguns líderes que eu tive líderes muito bons, eu observava o comportamento desses líderes e falava assim, nossa, quando eu assumir a liderança, eu quero fazer desse jeito. Eu quero ser que nem essa pessoa. Ou em alguns momentos, tipo, eu quero não ser como essa pessoa. Exatamente. Extrair o melhor também. Isso tem muito. Sim. Mas é que era o formato de gestão, né? E como tudo, eu falo assim que a evolução é muito linda, né? Porque a gente evolui, e alguns evoluem de forma positiva, outros de forma negativa. E também não é tão simples, porque se você está dentro de um grupo que tem um estilo de liderar, por mais que você esteja dentro ali e faça seu trabalho, você tem uma autonomia também até um certo ponto. Você precisa respeitar essa hierarquia. Exatamente. Então, assim, todas as empresas que eu atuei, Cris, isso é muito importante. Eu sempre entrei na empresa e eu fui entender primeiro o que o dono, o que o CEO, o que o presidente esperava da empresa. Quais são os valores daquela empresa? Eu lembro que quando eu saí do grupo GRPcom e aceitei a proposta da Tarobá, a primeira coisa que eu fiz foi lá entender assim, o que eles esperam. Porque você só vai se adaptar, você não pode ficar comparando com a sua experiência anterior. Sim. Porque se você pega... E cada um tem sua política também, cada um tem sua gestão. política. Então eu entendi, eu falava assim, eu vou trabalhar com as ferramentas que eu tenho. Eu sempre trabalhei com as ferramentas que eu tenho procurando dar o meu melhor. E quando eu assumi cargos de gestão, para mim era muito claro o seguinte, o meu papel como gestora era trazer soluções, inovações e a resolução dos problemas. Então, quando eu trazia essas soluções e inovações, eu entendi até onde eu podia ir. Então, de repente, o meu chefe direto ou o CEO entendiam que naquele momento aquilo não era aplicável. Sim. Então, eu sempre deixei claro o seguinte, olha, o meu papel como supervisora, como gerente, como diretora, quando eu assumi a cadeira de diretora, o meu papel é trazer para você a minha visão do negócio e do que eu acredito que vai dar certo ou não. Mas sempre a caneta final é a do dono. Sim, exatamente. É isso que a gente precisa entender. Precisa entender, porque o negócio é da pessoa. Por mais que estamos ali num cargo de liderança como gestora, a gente precisa entender que existe essa hierarquia, existe uma cultura daquela empresa, uma política, enfim, que você precisa seguir independente. E claro, em alguns momentos eu tenho certeza que você contribuiu muito para mudar algumas coisas e principalmente mudar algumas políticas internas. E esse método que eu até falei no começo, que eu achei muito interessante quando eu fiquei sabendo que você criou esse método VOZ, que é Verdade, Ousadia e Zenith. Esse método, ele nasceu justamente de algo que você viu que faltava nas lideranças? Esse método surgiu do que eu praticava, do que eu estudei nesses anos todos e do que eu entendo que tem um começo, meio e fim aplicável. Sim. Ah, entendi. E o método é o como, tá? O método é o como fazer. Mas qual que é o meu foco? O meu foco é realmente transformar esses líderes. É trabalhar com os gargalos de liderança, seja de forma individual, através das mentorias individuais, ou em grupo, através dos treinamentos em company, ou trazer insights importantes através das palestras, para transformar o comportamento dessa liderança, para que seja aplicável para eles isso no dia a dia. E quando a gente fala em liderança, são várias, porque dentro de uma empresa existem vários setores que podem ser trabalhadas, essas lideranças, junto, logicamente, da cultura da empresa e a visão da empresa. Então, aquilo que você falou dentro daquilo que você enxergou, da sua experiência, mas é um método que ele é aplicável para qualquer necessidade. Ele é ajustável, digamos assim. Exatamente. Olha que legal. Bom, e quando você fala, porque esse VOZ, né, que é o método que você criou, que é Verdade, Ousadia e Zenith. Vamos destrinchar um pouquinho isso para os nossos ouvintes compreenderem um pouco melhor. O que é, então, dentro do método
que representa o V, né? Da Aham. voz. O que é verdade, então, dentro da liderança? Do que exatamente a gente está falando? Por que ainda isso é tão difícil para muitos líderes? Interessante, só voltando um pouquinho e falando do método. Muita gente me perguntou se o nome do método Voz teria a ver com a minha experiência no mercado de comunicação. Que interessante. E eu falei assim, não. Sim e não. Sim e não. Por quê? A comunicação, desde a época, eu falo, sempre cito isso amplamente nas minhas palestras, Peter Drucker já falava lá em 1950 que o maior problema de todas as organizações é a comunicação. Dos líderes com os liderados, entre setores, com o mercado. E é um problema que a gente tem até hoje, né, Cris? E não é. E grupo de comunicação, as pessoas acham que a gente não tem problema de comunicação, e tem. Sim. Então, mas eu desenvolvi o método mais baseado nessa questão da comunicação da liderança mesmo. Mas da comunicação da liderança, quando a gente fala do é o V de verdade, eu falo que é onde eu trabalho a clareza. Então, é essa clareza na comunicação, porque muitas vezes o líder acha que o óbvio não precisa ser dito. Por exemplo, eu contrato um vendedor que trabalhava num concorrente meu. Eu contratei essa pessoa pronta. O que eu mais ouço dos empresários é o seguinte, eu quero contratar gente pronta. Então, eu contratei essa pessoa pronta. Então, a pessoa acha que porque contratou pronta, ela não precisa dizer o óbvio. Então, a comunicação assertiva é muito sobre isso. Sobre você, com respeito, com educação, você, como você mesma comentou, Cris, eu mudei de empresa, são outros processos, é outra forma de tomada de decisão, são outros prazos de entrega, é outro tipo de negociação. Mesmo que seja o mesmo produto, é diferente, é outro valor. Sim, com certeza. Então, você tem que explicar para aquele funcionário o que você espera dele. Como que você espera que ele faça isso? Para quando? E por que tem que ser feito daquela forma? Então, a comunicação assertiva, ela vem muito para isso, para você situar e você trazer esse pertencimento. Trazer essa verdade para dentro do processo. Essa verdade. Essa clareza, essa transparência. Então, é isso que representa o V dentro do método Voz, é isso. E o alinhamento com os valores da empresa. Então, quando eu vou para o In-Company, especialmente, eu trabalho a comunicação assertiva junto com o alinhamento com os valores da empresa. Que interessante. Bom, eu preciso ir para um breve intervalo e, na nossa volta, vamos falar sobre a ousadia. Mas é já já. Fica ligadinho aqui no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. É já já, depois do intervalo. Estamos de volta com Mulheres na Paiquerê 91,7. Hoje recebendo essa palestrante e mentora sensacional, Carla Rosa. Estamos falando sobre liderança. Bom, antes do intervalo, estávamos falando sobre o método Voz, verdade, ousadia e Zenit. Ó, já aprendi, viu? Olha, que coisa boa. Falamos um pouco sobre verdade, agora vamos entrar na ousadia. Amo ousadia. Falar em ousadia é comigo mesmo. Ousadia é um dos pontos altos do líder, né? Porque é o ponto onde ele vai assumir a responsabilidade dele como líder. Que interessante. E a gente precisa explicar como... Porque as pessoas, às vezes, têm uma ideia um pouco diferente da ousadia. Falar, ousadia é eu enfrentar isso, eu ter coragem. Não é só isso, né? Não, não é só isso. Ousadia é você assumir a responsabilidade pelo time. Entender que você é o capitão do barco. E se o Titanic afundar, você vai ser o último a sair do barco. Com certeza. Tá Entendeu? Tem que pensar por esse lado, né? Porque muitos líderes não pensam. Exatamente. Então, esses dias, um empresário numa palestra citou uma situação que aconteceu no time dele e falou assim, a culpa é de quem, né? Do time? Eu falei assim, não, a culpa sempre vai ser do líder. Se o time erra, a culpa é do líder. Porque você contratou, passou pelo RH. Você avaliou as aptidões técnicas e comportamentais, porque hoje em dia a gente tem como avaliar. Isso não impede da gente contratar errado, mas veio para dentro, passou pelo V. Você passou o que essa pessoa precisava fazer, treinou essa pessoa, alinhou com os valores.
A pessoa não respondeu. Aí entra na ousadia, que a gente tem que delegar com assertividade, aplicar os feedbacks estruturados e estar preparado para as conversas difíceis. Você treinou essa pessoa. Ela não executou da forma correta. Você chamou, deu feedback. Entendeu o que estava acontecendo. Foi lá de novo. Não executou. Então, assim, se você fez tudo e a pessoa não entregou, você tem que demitir. Você pode ter contratado errado e está tudo bem. Sim. Por isso que é importante o feedback, para você entender esse processo. Agora, você fez tudo, daí, beleza, você identificou um problema, você foi lá, corrigiu, a culpa não vai ser do time, porque você como líder tem esse papel de ter o olhar 360 e entender o que está acontecendo no time. Por isso a responsabilização. Por isso você tem que delegar tarefas e responsabilidades, que são coisas diferentes. Aplicar o feedback, que eu falo que é horrível, nenhum líder gosta de aplicar. Eu não gostava, porque é horrível aplicar feedback. E você tem que ter as conversas difíceis quando forem necessárias. Sim. E daí você assume a responsabilidade. Quando você está transferindo a culpa. Exatamente. E se o time entende que você está com ele, que ele pode confiar em você... Ele fica mais engajado. Porque normalmente, Cris, você pode ver, um funcionário, ele não se desliga da empresa, ele se desliga do líder. Sim. Que aula, hein, gente? Tem muitas perguntas aqui muito legais, mas antes da gente dar continuidade para a nossa próxima pergunta, que é o Zenit, eu quero falar do nosso patrocinador, isso mesmo, o Restaurante Taiwan. Restaurante Taiwan tem mais de 70 pratos à sua disposição. Lombinho óleo, yakisoba, frango xadrez, tem muitas opções para todos os gostos. O Restaurante Taiwan fica bem no centro da cidade, ali na Benjamin Constant 693. E também você pode pedir pelo 3324-5200. Eu falei do Restaurante Taiwan, a melhor comida chinesa da cidade. Você gosta de comida chinesa? Nossa, você falou do Taiwan, eu fiquei pensando. É delicioso lá. Já fui várias vezes, você falou do lombinho. O lombinho é um dos meus pratos preferidos. Eu também amo. Lombinho, você é minha convidada. Vamos lá qualquer dia pra gente falar um pouquinho mais sobre liderança, que é uma aula, gente, que delícia. A gente que é empresário, a gente precisa se desenvolver. E às vezes a gente, enfim, tem anos de experiência e acha que sabe tudo. E não é assim, como você falou no início do programa. Tudo muda, né? A sociedade muda, as pessoas mudam. E a gente precisa ir se adaptando a essas mudanças e evoluindo. Não é porque a gente está num cargo de liderança, é dono de uma empresa, ou está num cargo há tantos anos de gestão, que a gente não precisa aprender coisas novas, inclusive sobre liderança, porque a liderança ela precisa se adaptar também às pessoas, e as pessoas estão cada vez mais evoluindo. E voltando aqui ao seu método, verdade, ousadia, e agora a gente vai falar desse que é sensacional, que eu estudei um pouquinho sobre esse método e gostaria que você explicasse um pouco melhor. Então, o que seria o Zenit, que traz essa ideia ápice aí, como líder que chegou nesse nível, se ele está no caminho certo. É isso, né, Carla? Isso. O Zenit, ele está relacionado a você atingir o ponto mais alto da liderança. Olha que interessante. Em que aspecto, Cris? Porque é isso. Normalmente, quando a gente está numa empresa, a gente carrega o sobrenome dessa empresa. Então, assim, eu estive Carla da RIC em algum momento, assim como eu estive Carla de outras empresas. Mas essa não é a Carla. Então, assim, quando eu penso no meu legado, porque a gente fala muito do legado do fundador de uma empresa, né? A gente pensa na Apple, lembra do Steve Jobs. Mas quantos executivos excelentes passaram por ali e ajudaram o Steve Jobs a transformar a Apple no que ela é hoje. Sim, então, e foram para outras grandes empresas. Exatamente. Então, eu falo muito que o líder, ele tem que se preocupar com o legado. O que ele quer deixar? Pelo que ele quer ser lembrado? Hoje você me chamou para estar aqui, não só porque eu estou atuando nesse segmento de palestras e mentorias, mas por toda a história que você conhece. Sim. Por todo o legado que de alguma forma eu deixei. A sua construção, né? A construção da sua carreira. E aquilo que as pessoas precisam estar preocupadas. A questão não só do legado, mas as pessoas se preocupam muito com o momento que elas estão vivendo. Você fez o seu melhor por onde você passou. Por quê? Porque você sabia. Tudo é uma transição. Em um momento você estava em um grupo de comunicação, depois você estava em um outro.
E acredito que também que a gente está falando um pouco sobre essa questão do ápice. A pessoa também não se perder, né? Dentro disso, de chegar em um determinado momento, assim como você chegou, né, no topo, de ser diretora de um grande grupo de comunicação, mas você sempre continua evoluindo. Precisa ter essa visão também dentro do mercado como um líder que está naquele momento líder de uma empresa. Amanhã ele pode estar em outro lugar. É pensar nesse legado também dessa forma? Também, no cuidado. Por quê? Nós falamos da responsabilização do líder. Que o líder é o capitão do barco e a responsabilidade é dele. Sim. Ok, mas e quem cuida do líder? Porque a liderança ela é muito solitária. Quanto mais você vai subindo na pirâmide, vai chegando no topo, mais rarefeito é o ar. Então, quem cuida desse líder? Então, é o legado nesse sentido também. Para esse líder olhar para dentro, exercitar a autoliderança dele, o equilíbrio, que eu falo que é muito importante, o equilíbrio entre mente, corpo e espírito, e entender o que ele quer deixar e por onde ele passar, que realmente ele tem que dar o melhor dele. Ele tem que entregar a camisa melhor do que ele pegou. Né? Eu falo que esse é um lema dos All Blacks, aquele Sim. time de rugby da Nova Zelândia. Quando um jogador novo entra no time, eles dão a camisa e falam assim: a tua meta é entregar essa camisa melhor do que você pegou no começo. Que interessante. Dos três, esse é o mais desafiador, na sua opinião? Na realidade, eu acho que é um conjunto, Cris. Eu acredito que uma coisa, tanto que tem os 3 passos ali, que como eu comentei, de começo, meio e fim, um complementa o outro. Então, assim, tudo que você fizer nos 2 primeiros pilares vão te ajudar a chegar no zênite. A adquirir esse equilíbrio. Sim. E nós vivemos em um mercado de performance. Então, para o líder também é muito difícil ele olhar de um outro ambiente que não esteja relacionado só à alta performance. Então, a gente vem de um mercado muito acelerado. Cada vez mais, né? Cada vez mais, né? Com a tecnologia, com tudo que é maravilhoso, mas a gente vem de um mercado muito acelerado. Então, o líder está nesse ritmo. Então, para, respira, faz esse exercício, equilibra. Eu nunca deixei de entregar resultados. E eu sempre procurei equilibrar esses 3 pontos que eu falei. Por quê? Eu precisava estar bem pessoalmente, bem espiritualmente, para eu poder ter a entrega que eu tinha nas empresas que eu passei. E parabéns, porque que entrega. Eu vejo hoje também, trabalho com vários líderes e eu percebo que em alguns momentos os líderes, quando eles estão sobrecarregados, eles explodem. Você percebe que tem um certo desequilíbrio ali. Ou a pessoa está mais introspectiva, ou ela está muito alterada, ela está muito agitada. Eu nunca vi você nem triste, nem acelerada, sempre equilibrada. Eu sempre te admirei, principalmente nesse ponto. Falou assim, gente, com tantas pessoas para ela se preocupar, porque não só a equipe, os clientes também, e faturamento, tanta coisa. Falei, como que a Carla consegue? Então, acredito que hoje, realmente, Carla, você está fazendo um ótimo trabalho ensinando as pessoas a serem líderes, a se desenvolverem, e com esse método incrível que você hoje criou para poder colaborar, né, com essa transformação. Eu acredito que é uma transformação 360, porque ela tem um olhar muito amplo do líder, que o líder muitas vezes não consegue enxergar principalmente, mas um outro olhar também que eu vejo e que você fala muito e que eu acho que é extremamente importante, principalmente nos dias de hoje, que as pessoas, a gente tinha uma visão de que líder olha as pessoas como números. Né? E a gente escutava isso, eu também quando era funcionário, as pessoas a gente é um número, somos só um número. E você trouxe essa visão também dessa liderança humanizada. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor como é essa liderança. A liderança humanizada está muito relacionada a essa questão do olhar para as pessoas. Então, assim, do olhar para as pessoas no ponto de vista que, como eu falei anteriormente, o líder precisa entender
que ele é o responsável pelo resultado, mas ele não é o responsável por trazer esse resultado. Ele precisa cuidar das pessoas, que elas que vão trazer o resultado para a empresa. Então, quando ele entende isso e ele muda essa visão, que foi o que eu te falei, todo líder normalmente tem uma estratégia muito clara e ele fica muito focado no resultado, nas planilhas, na prestação de conta para a presidência. Enfim, quando ele olha e ele entende que se ele cuidar das pessoas, elas estarão preparadas. Se ele tiver esse olhar de desenvolver as pessoas, elas estarão mais preparadas para entregar o resultado que ele precisa, isso facilita muito o processo. E a gente percebe até em pesquisas, eu não tenho dados agora, mas eu tenho lido a respeito de pessoas que estão transitando em empresas, que deixam empresas. Muitas vezes não são por cargos, por salários, mas é pelo tratamento que as empresas dão a esses colaboradores. É um pouco sobre isso, então. Porque muitas empresas fazem um discurso muito bonito. Isso aqui, nossa liderança é humanizada, é uma empresa humanizada. E na prática não é bem isso, não é olhar, é um olhar mais profundo, um olhar mais humano mesmo. E quando a gente fala de humano, é pensar que cada indivíduo é único e que atrás daquele cargo existe uma pessoa que pode ter dores, problemas, que nem sempre vai estar bem e que você sabe lidar com as situações individualmente. Seria um pouco isso também. É que muitos líderes, Cris, eles confundem liderança humanizada com o líder bonzinho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, assim, quando se fala em liderança humanizada, eles pensam assim, evitar conflito, né? Ser amigo do funcionário, ter uma tratativa mais simpática. Sim. E não é. Isso, a liderança humanizada é assim, tem que estar muito claro quais são as responsabilidades de cada um. Você trata esse liderado com respeito, com educação. Você tem esse olhar de entender, nossa, a Cris me entregava um resultado muito bom no setor dela. De repente a Cris está dispersa. O que aconteceu? Nesses últimos 4 meses a Cris está dispersa, está triste. Quando o líder tem esse olhar, ele vai lá e puxa, Cris, o que está acontecendo? Porque muitas vezes o funcionário não traz para a empresa que ele está com problema. Porque normalmente quando o desempenho cai, ou ele está com um problema pessoal grave e ele não quer trazer para a empresa por medo de ser demitido. Ou ele está com um problema dentro da própria empresa, com colegas de trabalho, com líderes, enfim. Ou ele não está mais afim de estar ali. São essas 3 coisas. Mas você tem que trazer o funcionário para esse entendimento. Por quê? Muitas vezes a gente perde talentos por não ter esse olhar. Então é esse olhar, mas tem que estar claro também esse entendimento, porque é uma linha muito tênue. Tem que estar claro para o funcionário quais são as responsabilidades dele, né? E até onde você pode ir para ajudá-lo. Então, de repente, você vai soltar um pouco mais a corda naquele momento para poder ajudar ele no momento que ele precisa. Mas a hora que tem alguns líderes que eles têm um pouco de receio também. Falar, mas se eu perguntar, ele já vai me abrir o problema dele. Eles não sabem lidar com essas situações de rotina. Que um líder, ele precisa fazer isso, como você disse, fazer isso bem feito, ter esse olhar para a equipe. Você não precisa se tornar amigo do colaborador, mas você precisa entender o que está acontecendo, até para não ser injusto aí numa demissão. Alguém que poderia entregar melhor os resultados, mas que está passando momentaneamente por algum desconforto e às vezes por falta de uma liderança que investiga, que está próxima, ele pode perder um bom colaborador. Exatamente, a gente percebe isso muito em liderança masculina, porque o homem não foi treinado para esse viés, né? A mulher, ela é mais emocional nesse sentido, ela tem um olhar mais treinado para isso. Não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de entendimento mesmo, e tá tudo bem. Então, assim, é o que eu comentei com você. O que
os líderes precisam entender hoje? Que a gente precisa evoluir. Esse ano você falou da questão das pesquisas, tem pesquisas já que comprovam, a Gallup tem uma pesquisa que comprova que aumenta em 20% a produtividade da empresa quando você tem funcionários engajados. Redução de turnover reduz custo. Sim. Quanto custa um funcionário que não para na empresa? Você contrata um funcionário, ele não fica, ele custa 3 vezes o salário dele no ano, quando ele sai. Então, assim, tem uma série de benefícios que você tem, o custo que você teve de treinamento desse funcionário. Sim. Então, já tem pesquisas nesse sentido. E esse ano é um ano crucial, saiu o relatório de tendências para a liderança 2026, Harvard Business Review, a própria Gallup, o McKinsey, falando que esse é um ano crucial, é onde vai separar a liderança técnica da liderança humanizada de verdade, porque a IA veio para isso. A IA veio para liberar o líder para agir de forma estratégica e olhar para o humano. Sim. Eu estava num evento em São Paulo semana passada sobre inteligência artificial. E nesse evento foi impressionante, porque a galera que está trabalhando com IA aplicada, e algumas funções a gente sabe que vão desaparecer, elas estão falando assim, olha, eu estou usando IA nesse processo, mas eu não consigo abrir mão do humano. Sim. Então, eu estava num evento de IA, onde eles estavam falando da importância do humano dentro das empresas. Interessante, né? Bom, precisamos ir para um breve intervalo. Você falou sobre liderança de mulheres, e a gente vai voltar nesse assunto logo após o intervalo. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. É já depois do intervalo. De volta com Mulheres na Paiquerê 91,7. Hoje falando sobre liderança com essa palestrante e mentora maravilhosa, Carla Rosa. A gente estava batendo um papo falando um pouco sobre os estilos de liderança, os desafios. E a Carla falou antes do intervalo sobre como as mulheres lideram, que as mulheres lideram de forma diferente. É isso mesmo, Carla? Você acredita que as mulheres têm um estilo de liderança diferente? É que as mulheres, quando a gente fala, né, até comentei da questão da racionalidade masculina, para o homem é mais fácil esse ambiente porque ele é mais racional, né? Sim. Então, o homem, ele foca no trabalho e normalmente ele tem esse apoio em casa, digamos assim, que permite que ele foque no trabalho 100%. Sim. E ele é mais racional. A mulher, ela é mais emocional. Então, a mulher tem esse olhar mais treinado para o humano. Então, na minha opinião, é diferente nesse sentido. Mas em termos de capacidade, eu vejo ali muito acirrada disputa entre homens incríveis liderando e mulheres incríveis liderando também. Mas esse ponto é interessante que você falou. A questão dessa humanização, as mulheres têm um pouco mais de sensibilidade, têm um olhar com mais amor, com mais cuidado. Bom, a gente está num programa feminino, então eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, né? Mas eu percebo isso também. Eu vejo que os homens são mais práticos. As mulheres, elas são mais detalhistas também, né, na liderança. Você não vê também essa forma? Talvez o homem, ele é mais prático, ele é mais racional. Em alguns momentos, ele talvez não tenha esse olhar mais amplo como a mulher, mais detalhista. Acho que muda um pouco o perfil de liderança. Mas mesmo a mulher tendo esse olhar mais treinado para o humano, Cris, para você assumir cargos de gestão, de alta gestão, você tem que ter um olhar treinado muito pragmático também. Sim. Muito prático. Então, assim, não pode ser sensível, não pode ter mimimi, entendeu? A mulher que vai gerir times, ela está preparada, tanto que tem esse embate muito grande. Hoje está se falando muito desse equilíbrio da energia masculina, da energia feminina, que a mulher está vibrando muito nessa energia masculina. É verdade. Para competir no mercado de trabalho. Então, assim... E às vezes a mulher é um pouco confundida. Quando ela tem essa... Ela está num cargo de alta liderança, que ela precisa ser firme, parece que as mulheres passam por arrogantes, que são muito duras. Você já não percebeu isso? Eu vou falar pra você porque eu já estive em cargos de alta liderança e muitas vezes as pessoas confundiam. Nossa, você é muito dura. Mas não é, por quê?
porque você está ali num cargo que exige que você seja mais racional e mais direta. Como você disse, não pode ter muito mimimi em alguns momentos. Exatamente. Porque é o cargo que te exige isso. Mas não porque a mulher talvez seja aquilo no dia a dia dela, né? A característica dela, mas é a função que exige aquele comportamento. E que às vezes é confundido. Infelizmente. Bom, mas falando ainda em mulher, porque esse programa é feminino, então vamos falar sobre liderança feminina. Como uma mulher pode, na sua opinião, como uma mulher pode, então, se posicionar com autoridade sem perder essa essência? Tem como estar num cargo de liderança, de alta liderança, e ser mais firme, sem perder essa feminilidade? Tem sim. Por isso que é importante, Cris, a comunicação assertiva e o controle das emoções. Porque como a mulher é mais emocional, a gente tem que ter um cuidado com o controle das emoções. Mas tem sim, porque a mulher ela é muito sábia, né? A mulher tem filhos, cuida da casa, cuida do marido, cuida da família. A mulher ela é muito sábia. Sim. O olhar é treinado para essa sensibilidade. Exatamente. Né, para esses detalhes. Então, assim, você pode ser gentil, ser suave e ser firme ao mesmo tempo. Aí você tem que treinar a sua comunicação para isso. A fala, a postura, a forma de vestir, posicionamento. É isso aí. Bom, todo mundo precisava de uma Carla para direcionar. Mas ela dá mentoria, né, Carla? Nesse sentido. Mentoria. Que interessante. Bom, a gente vive também nesse mercado, como no geral, não vamos falar de liderança. A gente está falando de liderança, mas o mercado ele é muito constante, ele é instável. E essas mudanças que a gente precisa acompanhar constantemente, eu acredito que, principalmente em grandes empresas, elas acabam exigindo muito mais dos líderes. Questão de, enfim, dados, números, faturamento, você deve ter vivido isso muito bem. E a gente escuta muito, nesses últimos anos, uma coisa que falam bastante é a questão de liderar em meio ao caos. Eu gostaria que a gente abordasse um pouco mais sobre isso, porque é algo que eu percebo que as pessoas foram se perdendo. Eu acredito que homens e mulheres. Como você é uma mentora que passou por tudo isso de forma muito equilibrada, pelo menos se teve algum problema que dentro de você, eu acredito que você se resolveu muito bem com isso, porque para o mercado ficou claro o seu equilíbrio de lidar, né, com alguns momentos desafiadores pelas empresas que você passou. Como que um líder, tanto uma mulher como um homem, ele consegue liderar em meio ao caos sem transferir isso, porque eu acredito que esse é o maior desafio, para as pessoas que estão em volta ou o próprio time? Você tem que definir prioridades. E definir prioridades, e você vai elencando tudo que você vai fazer no teu dia a dia. Então, por exemplo, a cobrança, ela sempre vai vir. Até hoje, nenhuma empresa que eu trabalhei na minha vida, com IA, sem IA, eu nunca vi nenhuma empresa falar assim, você não precisa crescer esse ano, tá tudo bem, tá maravilhoso. Não, a gente sempre tem que crescer. As metas são cada vez mais desafiadoras. As metas são desafiadoras, o mercado cada vez mais competitivo, a tecnologia que não deixa a gente respirar, que é maravilhosa, mas hoje é tudo em tempo real e no momento que você tá. Vou sair daqui, vou pegar meu celular, vai estar uma loucura, com certeza. Então, assim, você tem que encontrar um ponto de equilíbrio e definir as prioridades para o seu dia. E respirar muitas vezes antes de passar para o time qualquer coisa que aconteça. E com muito cuidado. Tipo assim, não é... Nossa, a gente vai ter que fazer essa meta porque a diretoria está exigindo isso. Não, transmite no mesmo calor, né? Então, se você é cobrado, no calor da emoção, você já transmite. E, às vezes, a forma como você está transmitindo isso, essa cobrança que vem de cima... E, às vezes, nem vem de cima, vem dos próprios números de uma empresa. Se a gente for falar dos donos de empresa que lideram, e eles vão passar isso para o próprio time, às vezes eles têm uma certa dificuldade. Então, precisa também ter
não só equilíbrio, mas uma questão de respeito também nessa forma de passar essa realidade, cobrança? Cris, para mim o que funcionou muito foi respirar. O que é respirar? Quando alguma coisa me deixava muito incomodada, porque acontece uma cobrança, uma situação. A gente não tem o controle o tempo todo de tudo. Um cliente difícil, que a gente tem clientes difíceis, né? Que a gente fala da realidade dentro da empresa, mas tem as coisas externas que acontecem. Sim. Uma negociação. Eu aprendi a respirar. Porque é isso, você imagina, você falou do posicionamento das mulheres. Eu sou uma mulher alta, de família de italianos e alemães, então na minha casa é uma discussão, mas na realidade você acha que estão discutindo e estão comemorando no almoço. Entrei no mercado, né, que quando eu entrei lá atrás, muito masculino, ainda é. Eu fui a primeira diretora mulher de um veículo de comunicação no Paraná. Então, assim, eu tenho que cuidar muito com a minha comunicação. Por quê? Dependendo da forma que eu falo, eu sou muito objetiva. É aquilo que você falou, as pessoas confundem essa objetividade com uma grosseria, com uma arrogância. Então, o que eu aprendi? A respirar. Quando vem algum problema para mim, quando vem alguma cobrança, por quê? Você está no corporativo e não só no... Você está empreendendo, você é empresário. A gente está vivendo sob pressão, não tem como. Sim. É uma pressão constante por resultado. Então, o que você tem que fazer? Encontrar esse equilíbrio de respirar para não descontar no outro. E o respirar a gente pode ir um pouquinho mais a fundo. O respirar pode ser o tempo para assimilar tudo. Exatamente. E pensar de que maneira você vai passar essa informação, essa cobrança, digamos assim, para o time. Exatamente. O meu time era muito engraçado, né? Porque... Como eu sempre fui muito animada, eu sou muito feliz, né? Eu falo que eu sou feliz. Verdade. Teve uma outra pessoa que me entrevistou e falou assim, nossa, você está sempre feliz. Eu falo, estou sempre feliz. Quando eu ficava quieta, eles estranhavam muito. Porque às vezes eu chegava quieta, mais introspectiva, porque tinha acontecido alguma coisa. Sim. Então eles sabiam já, com o tempo, o time vai te conhecendo também. Então, hoje a Carla chegou quieta, melhor não perguntar para ela. Vamos hoje ela ficar está mais quieta, o que aconteceu, né? Sim. Então, era muito interessante. Tanto que você falou assim, tem coisas que a gente passa na vida. Eu passei por um divórcio bem traumático. E o meu time só ficou sabendo que eu estava divorciada 2 meses depois. E eu fiquei sabendo 1 ano. Então, assim, você é muito discreta também. Então, é isso que a gente precisa. Lógico, são questões que vai de cada pessoa. Mas o quanto um líder precisa ter essa gestão também da vida pessoal para não influenciar no trabalho. Talvez se você tivesse falado, em algum momento, alguma atitude sua que poderia nem estar relacionada, colocaria em xeque aquilo que a decisão que você estava tomando, a forma como você estava conduzindo uma situação. Você não acredita? Que poderia? Tanto que quando eles ficaram sabendo, eles ficaram super chateados de não terem percebido antes. Porque eu sempre apoiava o time. Então, quando eles ficaram sabendo, eles falaram... Eu falei, mas não era para saber. Eles perceberam que eu estava mais quieta. Sim. Só que eles acharam que era alguma cobrança, meta desafiadora como sempre, enfim. Sim. Então, na minha opinião, Cristem, é sobre isso. Por quê? A gente fala muito das máscaras, né? Eu saí de casa, eu deixo os meus problemas em casa, eu vou pro trabalho... Não tem como, nós somos uma pessoa só, então hoje já tem um discurso diferente nesse sentido. A gente entende que impacta isso na sua vida. Com não certeza. tem como. Só que você é uma única pessoa. Você é uma única pessoa, então vai impactar. Aí é a sua decisão de como você vai agir. Para mim, naquele momento, a melhor coisa que tinha na minha vida era o meu trabalho. Então eu ir para o trabalho, encontrar o meu time e passar o dia ali com eles... Era maravilhoso para mim, era a minha fuga. Então, assim, eu falo, tudo vai do olhar e do ponto de vista. Então, o respirar é isso. O respirar é você tirar um tempo, é você avaliar e ver o copo meio cheio, é você pensar em como você vai passar essa mensagem para o time, como que você vai se preparar, às vezes, para dar uma notícia difícil, para ter essa conversa difícil, sem transferir, cuidando. Porque quando a gente está na liderança, a gente está no meio do sanduíche. Então, você tem que equilibrar isso. É os pratos. E nunca no calor da emoção, hein, gente? Não, porque eu tenho que entender o seguinte. Eu tô ali para atingir os objetivos da empresa, que são muito claros. EBITDA, lucro líquido, faturamento. São muitas coisas. Para eu
Para eu conseguir chegar nos resultados da empresa, eu tenho que manter meu time engajado e motivado a trabalhar. Então, eu tô ali no meio do sanduíche. É a pressão. Faz parte do game. Sim. Uma coisa que eu ouvi na sua palestra é a questão da liderança de dentro para fora. Bom, eu fiquei muito impactada com isso que você falou, mas com a explicação naquele momento de como isso impacta nos processos. Então, você poderia explicar um pouco melhor, até para que os ouvintes compreendam, porque eu achei fantástico a forma como você trouxe. E tem muito a ver com aquilo que a gente acabou de falar sobre essa questão do momento, das situações, e como isso, o dentro, reflete o fora. Eu falo muito sobre a autoliderança. Porque para você, eu aprendi isso muito cedo, né? Para você liderar times, antes de você liderar pessoas, você tem que saber liderar a sua vida. Sim. Como é que eu vou liderar pessoas se eu não consigo me organizar? Exatamente. Com horários, com alimentação, com academia, com marido, com cachorro, com filho. Não é fácil. Sim. Mas se eu tenho ali um mínimo, eu tenho que ter o autoconhecimento, saber quem eu sou. Aí eu tenho que ter a autoconsciência de como eu funciono. Então, por exemplo, eu estava falando do respirar. Eu, Carla, entendo como que é o meu comportamento se eu estiver muito pressionada e se eu for passar notícia naquela hora. Que eu posso ter uma comunicação um pouco mais agressiva. Tá, eu sou assim. Mas não é porque eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, para sempre. Não, então, já que eu entendi que eu sou assim, eu trouxe para a consciência, eu trabalho isso. Neutralizo tudo isso. Neutralizo para melhorar. Então, a autoconsciência. Aí vem o autogerenciamento. Aonde eu estou, aonde eu quero chegar. E como que eu vou fazer isso. E aí, as pessoas, às vezes, pecam nesses detalhes, que são extremamente importantes para uma boa gestão. Né? Hoje a gente tem um cenário também de múltiplas gerações, porque a gente está falando, lógico, de cargos de liderança que provavelmente são pessoas um pouco mais maduras que estão, né, nessa função, mas com um grande desafio. Por quê? Ele está liderando pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, pessoas às vezes no mesmo nível de idade. Isso... com certeza você passou por isso aí nas empresas que você teve esses cargos de alta gestão. Mas a gente tem um fator ainda mais importante, que são conhecimentos diferentes, mesmo na mesma empresa, com idades e enfim, pessoas que têm níveis de conhecimento, principalmente agora com a tecnologia. Como que um líder consegue... equilibrada, eu falo nem pratos, né? Equilibrar as pessoas num ambiente desse. Porque a forma de liderança, com certeza, é um pouco diferente. Ela é mais desafiadora ainda, não é? É muito desafiador. Porque a gente fala dessa questão das gerações, Cris, e eu sempre falo o seguinte. Para falar de gerações, você tem que entender contexto. Então, a gente tem que entender que cada geração nasceu em um momento político, econômico, social, diferente. E que nós pegamos aí, a última geração que teve contato com o analógico foram os milênios, os primeiros milênios ainda. Teve os últimos milênios aí, já não tiveram mais contato com o analógico. Então, assim, a geração Z, ela é 100% nativa digital. Então, esses contextos, nós precisamos entender para saber como lidar com as pessoas. Como lidar com as pessoas. Ok, quando eu tenho um time menor, um time de 40, 50, 100 pessoas, isso é mais fácil de enxergar e trabalhar. Mas quando você pega empresas que têm 1.500 colaboradores, 2.000 colaboradores, aí você vai ter que entender esse contexto. Por isso a importância do alinhamento com os valores da empresa, da coerência do líder, da constância e do comportamento do líder. Desse olhar para as pessoas, muitas vezes ele não vai ter como ter 1 a 1 com 400 funcionários dele, né? Sim. Mas tem um olhar geral, um treinamento, promover mentorias reversas, onde esse pessoal da geração Z consiga trazer o conhecimento de tecnologia para uma geração X, para um boomer, e uma geração X, um boomer, falar da importância da hierarquia, da carreira, do compromisso. Sim. Então, tem muitas trocas interessantes que dá para fazer.
Gente, e que interessante, né? Tantas coisas que aprendemos hoje. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso programa. Eu tenho muitas perguntas ainda para fazer para Carla. Vou deixar o convite aqui para você voltar, para poder fazer essas perguntas e mais algumas que fiquei extremamente curiosa, porque foi uma aula hoje, gente. Uma aula de liderança. E a gente poderia ficar aqui a tarde toda conversando, porque é um assunto delicioso. E com certeza agrega muito na vida, não só de líderes de alta performance, mas são de gestores, de líderes de empresas pequenas, médio, grandes. E com certeza você tem muito para agregar na vida das pessoas ainda, Carla. Eu queria agradecer a sua presença, a oportunidade de te ouvir, te admiro demais. E foi um prazer poder compartilhar um pouco do seu conhecimento com os meus ouvintes. Eu já acompanho o seu trabalho já há tantos anos e fico honrada de tê-la aqui comigo hoje. Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui com você no seu programa. E na Paiquerê, né? Que é uma rádio que faz parte da história de Londrina. Sim, sim. Que é uma rádio tão querida aqui em Londrina. E sempre admirei muito o trabalho do JB, o trabalho da Rádio Paiquerê. E admiro muito você, Cris, e toda a sua trajetória. Então, é um prazer poder ser convidada por mulheres como você, uma empresária de sucesso, uma comunicadora impecável, para estar aqui falando sobre liderança. Eu que agradeço. Bom, e fica claro, gente, que liderar não é mais só sobre um cargo, é sobre consciência, posicionamento e responsabilidade com pessoas. Carla, mais uma vez, obrigada por você compartilhar sua trajetória, seu método e principalmente por trazer uma visão tão lúcida sobre o futuro da liderança no Brasil. Bom, nós encerramos aqui o nosso programa e eu te espero até o próximo sábado aqui, à 13h, com Mulheres na Paiquerê 91,7. Porque você já sabe, aqui o protagonismo feminino tem espaço. Tchau, tchau, pessoal! Todo sábado, à 13h, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @paiquerê917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube.